Pergunte pro canguru. Eu acredito que todo mundo aqui, quem faça parte da cultura de skate, aprendeu o valor do vídeo, tá? Dos vídeos. E a gente trouxe um especialista aqui para falar. O tema é: cinema é para todos e para poucos. É para todos poderem assistir, mas é para muito poucos terem, sabe, a paciência e a dedicação e a coragem, a loucura de trabalhar. Então, queria receber, por favor, com muito carinho, Daniel Bácaro. Ele é diretor do filme Vida Sob Rodas, uma longa-metragem de skate que acho que foi o maior sucesso de todos os tempos. Por favor, galera, vamos receber com carinho. Obrigado. Daniel. E, bem, eu acho que com a palavra especialista, né? O prazer é meu. Com a palavra especialista. Agradecer, primeiramente, o convite. Eu tenho acompanhado o evento já há alguns anos e eu acho muito legal esse formato, até porque a gente começa a mudar também um pouco a cabeça, acho que das pessoas, de como elas veem o skate, né? Não só uma coisa transgressora, ou senão é um esporte, mas sim que tem toda uma cultura por trás disso. Então acho que essa iniciativa é muito boa, né? E falando do Vida Sobre Rodas, realmente, assim, acho que eu diria que é para poucos, que é o cinema de guerrilha, né? Porque quando a gente fala de cinema, de fato, ainda no mundo, nós somos quase que colonizados pelos americanos. E não falo isso de uma maneira ruim, eu acho que realmente os Estados Unidos... os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles já entendiam na Segunda Guerra Mundial que o cinema era uma ferramenta de marketing muito forte e era uma maneira de você expressar o poder, né, da nação de uma forma, ou que seja o poder bélico, ou que seja cultural, enfim. Então o cinema era essa ferramenta. Acho que hoje a gente tem a internet, a gente tem o videogame, muitos não sabem, mas a maior indústria hoje nos Estados Unidos é de videogame, mas por muitos anos o cinema teve essa força, acho que nos Estados Unidos, e eles souberam usar bem isso. Então acho que o resto do mundo acaba sendo colonizado, e no Brasil não é diferente. Acho que você tem os grandes lançamentos e a gente tenta, de uma maneira ou de outra, colocar a nossa cultura, ou se não, pode ser até um tema em comum com os Estados Unidos, mas colocar isso de uma forma comercial, vamos dizer assim, porque é realmente quando as pessoas têm acesso, né? Mas foi um grande prazer poder fazer Vida Sobre Rodas, porque o skate é uma das minhas paixões. É isso que eu ia fazer uma pergunta, né, para fazer um fio condutor. Conta um pouco da tua história como skatista, assim, como cineasta, e em que momento da sua vida você resolveu juntar as duas paixões, né? Assim, o skate, acho que na década de 80 o skate foi lá e me pegou realmente. Eu tive a oportunidade, acho que, de viver uma era folclórica, que era do Mureta, Negão, e aí veio o Lincoln, e eu morava na Moca, e tinha uma pista perto de casa que chamava House It, e tinha também a antiga Franete, né? Não sei se as pessoas lembram da Franete. Franete é anos 70. O pessoal de pouco cabelo então, vai se lembrar da Franete. Muito bigode também. Eu cresci com isso, assim, aquela lenda, né, da Franete, mas logo depois veio a House It, e tive a oportunidade de andar muito tempo com o Daniel de Mauro, que era meu amigo de bairro, que era um skatista. E voltou a competir ano passado. Voltou, e ele, assim, era um cara que gostava de dar aéreo alto, tinha um estilo bonito, era ele, o Tatá, enfim, uma galera do bairro, e a gente é amigo até hoje. E, enfim, ali começou o skate pra mim. Depois de um tempo eu mudei pro Ipiranga, e o meu parceiro de longa vida no skate foi o Henrique Migliano, que hoje... Banana. Que é um grande amigo meu também, e a gente... Assim, se aventurou por todas as pistas, né? Um tempo depois eu fui morar no centro da cidade, então tinha acesso a todos os lugares. Eu pegava um trem, ia andar na KBS com o Sandro Dias, ou se não, pegava um ônibus no parque, ali no Vale do Anhangabaú, e ia andar na Ultra, né? Mas eu considero assim que a minha escola foi São Bernardo do Campo,
e depois a Ultra Skate Park, né? Onde realmente eu fiz vamos dizer assim, o colégio foi Campon com Glauco, Orelha, toda aquela galera, sem nenhum bullying, né? Tem uma história até engraçada, né? Porque eu fui com a minha irmã, ela era mais velha, e ela era morena, de olho azul. Eu desci do carro a primeira vez que eu fui. Meu Deus do céu. O Orelha olhou e falou assim: aí, cunhado, pode andar aqui. Ganhou facilito. Tipo, meu, nunca mais ninguém mexeu comigo, eu andei lá por anos. Até hoje eu encontro com ele. Ele ainda pergunta e tudo mais. Enfim, fiz grandes amigos lá. O skate sempre foi essa ferramenta, né? Acho que independente da classe social, ele é um esporte que você tem que se impor ali, ou seja andando, ou seja de uma maneira interagindo com as pessoas que vão estar ali. Acho que essa é um dos grandes valores, né? Acho que você trazer as coisas para a rua, está faltando isso ainda. Nos dias de hoje a gente ficou quase que uma comunidade de condomínios, né? Então o skate quebra tudo isso. Então foi isso. Depois de um tempo eu passei a frequentar bastante a Ultra e sempre gostei muito do vertical, né? O vertical foi meu grande lance, assim. Eu sempre fui apaixonado por isso e tinha os meus heróis, claro, Rossói, Tony Hawk e tudo mais. Mas eu sempre, o cara que eu curtia muito era o Chris Miller. Chris Miller pra mim era o cara, e ele era tipo um nômade, né? Porque ninguém se falava do Chris Miller na década de 80, né? E foi isso, eu por muitos anos vivenciei isso como uma coisa muito latente mesmo. E com o passar do tempo, né, depois que veio o Plano Collor, a Ultra já não teve mais, eu gostava de Ralph, eu quebrei o braço, botei 9 parafusos no braço, enfim, teve várias histórias que acabou ali naquele núcleo que havia sido formado no final dos anos 80, eu acabei me distanciando. Depois conheci uma outra paixão que foi o surf, e eu fiquei entre esses dois esportes por um tempo, né? Até hoje pratico os dois, mas terminando a faculdade, me formei em desenho industrial, que é uma coisa que é ligada a artes e tudo mais. Eu montei uma produtora e comecei a trabalhar com filmes, porque sempre tem essa ligação, como você falou, né? Acho que quando você é surfista skatista, você quer ter imagens suas, né? O que mais você quer ter um aéreo seu, você tem uma ligação, assim, é quase que esses esportes ele te pede para ter o registro, né? E aí acho que veio esse outro desejo, e quando foi no ano de 2004, eu estava terminando uma série que eu tinha feito de surf, uma série documental chamada Na Trilha das Ondas, e falei, cara, eu tenho que contar sobre o skate, acho que eu tenho que falar sobre esse tema, né? Acho que foi uma época muito importante para mim, que eu vivenciei. Hoje meus amigos, os caras viraram super-heróis, como é o caso do Bob, do Sandro, multicampeão, e, enfim. Eu acho que é uma história muito rica, né? Acho que, né, todas as pessoas que participaram, acho que da década de 80, eu acho que é uma época de ouro, né? Que ficou, e até mesmo muito icônico, né? Tron, Fernandinho Batman, você começa a ter uns personagens que são cinematográficos, né? Isso. Definitivamente. Então eu queria contar, e aí foi quando eu liguei para o Lincoln, que na verdade o Lincoln é meu amigo também de muito tempo, ele e o Sandro, né? Falei, cara, seu pai ainda tem aquelas fitas? Putz, é verdade. Foi mais ou menos isso, só para abrir um parênteses aqui, quem não é da época, o seu Jorge, pai do Lincoln Ueda, ele filmava absolutamente todas as vezes que o Ueda pisava em cima do skate. Eu não estou exagerando. Todas as vezes, e detalhe, depois que ele chegava em casa, depois do banho, depois do rango, analisar o vídeo para ver onde tinha errado, para não errar de novo. Não é à toa que ele se transformou, né? Aí foi assim uma evolução quase que vertical. Foi muito. Né? Ele era saiu muito de um garotinho que andava muito pequenininho, andava numa pista cabeluda chamada Polato Skate Park, que dava medo. E ele andava muito melhor do que qualquer um dos adultos que andasse ali. Acho que ali foi a troca da guarda, né? Ali foi, dessa geração, assim. Não, acho que a troca da guarda mesmo foi o campeonato da Ultra, que o Bob chegou em primeiro lugar nas eliminatórias e eu
fui o locutor e eu escrotizei muito os antigos. Tipo, ih, galera, vamos começar a dar entrada nos papéis aí, entendeu? Que a nova geração tá vindo e tá vindo pesado, mas de maneira alguma, sabe, nunca imaginava que seria realmente da forma que foi. Pois é. E é até legal, assim, eu agora estou tendo a oportunidade de fazer a biografia do Bob, né? Então é um projeto bem grande. Acho que no ano que vem a gente vai oficializar isso. Mas já assim, o projeto já tem um anteprojeto, tudo está acontecendo, a gente vai oficializar a participação com um grande canal. E é um projeto muito bacana. E é um prazer, né? Lógico. Assim, para mim, porque eu acho que o Bob, ao meu ver, é um dos grandes nomes do esporte brasileiro, assim, e do mundo, né? Porque ele chegou num lugar que não ele tá numa outra categoria. Não, e as pessoas não entendem ainda, né? Pra mim ele é... Pra gente que é skatista... Abduziram e botaram ele no lugar aí. Então eu acho que realmente ele tem essa história à parte e assim, um grande prazer poder fazer parte de tudo isso. E, enfim, mas voltando ao ponto do Vida Sobre Rodas, ele partiu mais ou menos disso, assim, com um papo com o Eda. Depois, na sequência, eu tive um papo com o Chris, que ele fazia muita coisa também do City Society e tudo mais. E eu fui agrupando esse acervo, né? No início, eu sabia que era um projeto que ele poderia se tornar grande, mas eu não imaginava também que o Vida Sobre Rodas tivesse a dimensão que teve, né? Eu fico muito feliz, assim, de ver o que se tornou esse projeto. Eu fiquei, de uma certa forma, surpreso, não assim, com a qualidade, absolutamente nada disso, mas eu não vou dizer que acompanhei, mas eu fiquei sabendo de notícias sobre a produção e tal, e de repente o negócio estava, sabe, com pré-estreias lotadas em São Paulo, aqui no Rio também teve uma pré-estreia bastante concorrida, um patrocínio de Guaraná, Tático, eu fiquei tipo, uou! Tipo, como assim? Quantos anos demorou? Desde o primeiro telefonema até a pré-estreia. Foram 6 anos. Foram 6 anos e... Assim, quando eu comecei a agrupar esse acervo, eu tive que entender a dimensão do projeto, né? E era um projeto que só crescia, crescia, e não tinha R$1. A grande verdade é essa. E não existe cinema brasileiro sem leis de incentivo. A não ser que você for ter uma fortuna muito grande para você poder bancar esse tipo de produção. Então, os 3 primeiros anos do Vida Sobre Rodas, eu trabalhei assim arduamente, sem ver R$1, colocando alguns reais ali para tocar, porque era um projeto que as pessoas ainda não entendiam, e eu acho que ele foi muito feliz pelo momento. A gente já tinha o Bob campeão mundial, e o Sandro estava vindo num momento muito bom da carreira dele. E foi quando as pessoas começaram a ver o skate na Rede Globo de fato, e quererem estar associadas a essa comunidade, vamos dizer assim. Então fui muito feliz. Na sequência, eu consegui passar por todas as questões de incentivo, de Ancine e tudo mais, e a gente conseguiu uma coprodução com a Disney, que é a Mira Vista. Então, Vida Sobre Rodas, muito do sucesso da gente conseguir chegar em vários países hoje é por conta disso. A gente tem a Mira Vista, que é uma empresa da Disney, e distribuído pela Buena Vista. Tá? Mas foi esse caminho. Os 3 primeiros anos assim, foi um deserto, e aí entrou um primeiro patrocinador, Banco Bradesco, depois veio a Disney, depois veio o Guaraná, e aí um chamou o outro. Começa um chamar o outro, mas também é uma responsabilidade, óbvio, né? Porque quando você trabalha com a Disney, deixou de ser o filme de garagem do Daniel Baccaro para ser um filme que é coproduzido com a Disney. E eu só tenho elogios para eles, porque foi muito legal. Eles compraram a ideia assim, de uma forma pura. Eles deixaram o filme exatamente como eu fiz. Que bom. Assim, isso foi muito legal. E até eu lembro que numa primeira reunião, eles citaram isso mesmo, falaram, a gente quer um filme autoral, a gente quer mostrar o skate o que ele é, né? E eu fico muito feliz com isso, né? Porque realmente foi um projeto de 1000 horas, que a gente conseguiu catalogar, eu tive que catalogar tudo isso, depois o acervo do Badeco, enfim,
foram muitos acertos. O próprio Turco Louco também tinha umas coisas muito legais do Conexão Skate. Foi um acervo gigante. E eu contei com um amigo meu da época, que você deve conhecer também, que era o Renato Barcelos, o Renatinho, que ele era um dos Ultra Boys. E, meu, apaixonadíssimo assim, pelo projeto, e além de ser um grande amigo, ele conseguiu catalogar tudo. Então ele traduziu essa época. Eu tenho isso hoje, até brinco com o Eda e com o Cris. Falar, quando vocês quiserem saber alguma coisa que tem nas fitas de vocês, vocês me ligam aí que eu te falo. Mas é um projeto realmente que foi árduo nesse aspecto, porque realmente você angariar fundos para esse tipo de trabalho, ainda mais documentário, né? A gente tem uma certa resistência a documentário, né? As pessoas querem ver ficção e tudo mais, mas valeu muito a pena. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria sem problema nenhum, porque superou a minha expectativa do que eu imaginei inicialmente. Esse novo projeto também é um longa, imagino. A gente dividiu, na verdade, ele começou como longa, mas agora a gente fala em uma série de TV de 3 episódios. 13 episódios? 3 episódios okay. De 1 hora. É um projeto bem grande. Eles são 2 Vidas Sobre Rodas, né? Uau. E o Bob, cara, tem coisa pacas, né? Imagina. Tem pacas. Ele, inclusive, outro dia foi me levar lá ele apareceu assim num almoço, né, que a gente marcou. Me apareceu com 2 caixas de sapato, super bonitinho assim, e falou, pô, tô te entregando essas fitas. Eu falei, pô, mas você não me deu isso no Vida Sobre Rodas? Eu falei, essa aqui essa é a parte. Então, eu imagino que tem muita coisa legal para vir, e ele tá super empolgado, e eu também, assim, acho que vai ser um grande projeto. Cara, eu queria passar, na verdade, esse aqui é um teaser. Só falar rapidinho de Street Rock. A gente falou de duração, né? Esse é um projeto que eu faço desde 2001, foram 25 edições, e agora a gente reformulou todo o projeto, e nada mais do que novos talentos, e, enfim, levar também essa possibilidade de ter entretenimento na rua, então sempre em praça pública, e todo esse projeto ele acaba em uma série de TV e tudo mais, tá, com editais. O Street Rock está de volta. Chegou a hora de tirar a sua banda da garagem e participar da maior manifestação do rock independente do país. O show vai rolar no Largo da Batata, dia 25 de novembro, com entrada franca. Para participar, acesse streetrock.com.br e cadastre sua banda. Não fique fora do evento mais esperado do ano. Street Rock, a maior manifestação do rock independente do país. Participe! Mas as pessoas às vezes vão ver o final, não sabem o que foi. Essa segunda edição eu estou desde 2011, então são 7 anos da duração. Desde 2001 são 17, né? E só essa segunda fase são 7 anos. Como que você enxerga, você como diretor de cinema, estilisticamente falando, como é mais difícil você fazer uma produção de 5 minutos do que uma produção de 50 minutos? É muito mais difícil você editar, assim, a impressão que eu tenho, né, como um velho, um skatista que acompanhou aqueles vídeos de meia hora, 1 hora, não sei o quê, é que você sempre fica com vontade de ver mais, entende? Parece um teaser, parece um trailer, não parece realmente um trabalho pronto. Como que você enxerga essa dinâmica atual do cinema no meio do skate de esporte de ação? É que na verdade eu acho que aí é muito ligado às redes sociais, é um formato que vem sendo imposto para isso, e tudo ficou efêmero, né? Você, por exemplo, você não tem mais hit de música, cadê Stairway to Heaven? Você não sabe, ele dura 2 semanas, vem uma outra coisa e ninguém mais fala disso, né? Então acho que existe todo esse momento realmente que ficou descartável, mas eu acho que é outra prateleira, assim. A produção é que nem publicidade, eu faço publicidade também, mas a publicidade, se você parar para montar um filme de publicidade, são 30 segundos. O seu 30 segundos você pode assistir N vezes num dia. Você vai assistir, não tá bom esse frame, isso aqui não tá legal, vamos ver de novo. Você passa um dia
você vai ter ali todas as questões de montagem resolvidas. No Vida Sobre Rodas, o primeiro corte era de 50 horas. Depois de 3 semanas ele caiu para 16. Eu demorei 8 meses. Isso com um montador que é super experiente, que é o William Dias. Tinha semana que eu falava assim, vai dar um rolê aí, que eu vou mexer depois eu te chamo. E tinha vezes que ele falava, vai você agora dar um rolê aí, que depois eu te chamo. Então, é muita coisa. E quando você para assistir, você vai ficar ali 1h30 assistindo, você tem que estar com um caderninho, sem tirar o olho da tela, para depois ver o ponto que você vai voltar. Porque não adianta você assistir um filme, isso não está legal, faz o ajuste e continua assistindo. Não, é um ritmo, você tem que... Sim, lógico. Né, influir. Então, acho que hoje, muitos desses filmes curtos, vamos dizer assim, é por conta das redes sociais, WhatsApp. Você não vai ver um filme no WhatsApp de 4 minutos, você já quer jogar o telefone fora, né? Você quer ver a experiência cinematográfica. Acho que onde ela é melhor vivida é no cinema do que em casa, né? Então por isso que hoje a gente tem muito esses filmes 3D, 4D, sai fumacinha daqui, porque eles não querem perder essa sala aqui, né? Essa sala aqui é onde eles vão vender pipoca, é onde vai ter todo um assunto e onde ele vai conseguir imprimir realmente aquela coisa imaginária, fantástica, né? Então, assim, existe, vamos dizer, no meio da imprensa, no meio do jornalismo, aquele temor, quase, vamos dizer, apocalíptico, de que as redes sociais e a internet vai acabar com toda a imprensa do jeito que nós conhecemos. Você já ouviu isso? Então, mas assim, isso realmente é um processo que está acontecendo. Cada vez mais nós temos menos publicações impressas, etc, etc. Você enxerga algum risco para o cinema em si, essa nova cultura, essa cultura imediatista, efêmera, como você mesmo disse? Você enxerga algum risco para o cinema em si de os filmes terem que encolher? Ou você acha que está longe disso demais? Acho que é um formato já muito sólido. Eu acho que o cinema cada vez ele vai ficar mais bacana no sentido do evento em si. Certo? Por isso que eles investem justamente nessas experiências. Porque você vai para o cinema, tem toda... Vamos voltar antes de apertar o play. Você sai, você chama sua namorada, você compra pipoca, tem toda uma magia por trás daquilo. E o filme, é claro, é uma consequência, mas você tem toda essa magia. Eu acho que o formato em si, curto, ele serve para chamar atenção, ele é para causar. É bem por aí. Né? Eu vou causar em você algo, mas acho que o livro pode diminuir as impressões, mas a gente não vai conseguir tirar o livro. E eu acho que até inclusive você falando do jornalismo, a gente já vem vivendo um momento, acho que muito especial, até politicamente agora, né? Falando, você já começa a sair aplicativos que são praticamente antivírus, vamos dizer assim. Detecção de fake news. De fake news. Então eu acho que o homem ele tem essa natureza de sempre encontrar vacinas para as coisas perdurarem, né? Senão a gente... Você acha que aconteça o que acontecer? Sempre vai se adaptar. Eu acho que se você olhar um movimento assim, hoje, das redes sociais, o próprio Facebook ele já está numa curva, ele estabilizou, né? E eles falam que, de repente isso pode cair em desuso, né? Como já aconteceu com outras redes sociais, né? Acho que o cinema nesse caso está bem sólido. Bom, você mencionou que Vida Sobre Rodas tinha saído exatamente como você queria. Eu já ouvi esse caô de vários diretores. Eu queria te perguntar qual foi a cena que ficou do lado de fora que você teve que cortar e que tipo, quase que arrancou um dedo. Ficou muita... pelo menos uma assim que destaca um depoimento. Foram várias. Tem assim os depoimentos do Glauco que você rola de dar risada. Eu gostaria de ter ampliado mais o número de entrevistados. É engraçado porque, se eu não me engano, são 149 minutos, é uma coisa assim, com os créditos do Vida Sobre Rodas. E eu queria ter terminado esse e já ter feito a sequência. De ter voltado o tempo e fazer uma wave park. Mas é dinheiro, é investimento. Sim, lógico. Não tem como.
Queria ter expandido, ter falado um pouco mais da lifestyle, o moleque e toda essa galera toda. Mas assim, o que eu achei interessante no filme, em comparação a um determinado vídeo que foi lançado que declarou que o skate morreu e que nasceu em 1990, o Vida sobre Rodas, ele disse que aquela geração germinou naquele final dos anos 80 e, sabe, se profissionalizou, e todos eles se transformaram em ídolos mundiais, mas porque eles tinham referências. Com certeza. E a todo momento do seu filme, a todo momento assim, mas em vários momentos do seu filme, ele referencia essas pessoas, são citados os nomes, são mostradas as cenas. Mas eu acho que aí é uma coisa de... O filme é um pouco é um recorte da história. Eu acho que o Vida sobre Rodas, ele não é o que é o skate brasileiro. Ele é um recorte de um menino de 14, 15 anos. Então era a minha visão daquilo, né? E, por coincidência, os meus amigos, que era o Sandro, que era o Cris, que era o Eda, e que se transformaram em grandes nomes. Então, ele era um recorte disso. Mas, se você falar... Pô, um dos meus ídolos era o Mureta. Um dos meus heróis é o Sérgio Negão. Tio Liba, tem um monte de cara que, ninguém nem sabe quem é. Eu acho que o Vida sobre Rodas deu não a oportunidade, mas resgatou a história deles, né? Eu estive em Florianópolis e aconteceu uma coisa que para mim valeu mais do que qualquer prêmio que se viessem dar o Vida sobre Rodas. Eu estava em Florianópolis, eu tinha uma ocasião, foi acho que o campeonato que o Pedrinho faz na casa dele, e me ligou o Petrônio Vilela e o Pig. Eles falaram, o que você está fazendo? Tô aqui de bobeira, então vem aqui que eu vou sair eu, o Rossói, o Ed Elgueira, a mulher dele, vem aqui fazer uma sala junto com a gente e tal, a gente está no restaurante X. Eu falei, tá bom, beleza, aí fui lá. E na ocasião, a gente ficou falando de várias coisas, chegou no final, o Rossói disse para mim, cara, eu quero te agradecer, você reviveu a minha história, você levou para os Estados Unidos uma história minha que as pessoas não conheciam, que eu vim aqui no Brasil e acontecia, se eu contasse ninguém ia acreditar. Então assim, eu quero te agradecer, poxa, isso para mim, ouvir de um cara que é um ídolo do skate, a gente não precisa nem falar o que é, foi muito gratificante. Então acho que são outros valores que não dá pra gente mensurar nem de grana, nem de nada, que acabam vindo, acho que realmente de um bom trabalho, de uma dedicação e tudo mais, mas que se transcendem, né? Acho que essas coisas. Então, o Vida sobre Rodas, eu vejo ele como um recorte. Se eu olho ele hoje, vou assistir hoje aqui com vocês, eu vou falar, putz, eu deveria ter cortado isso, não teria que ter entrado aqui. Realmente esse é um ponto que eu nunca vou estar satisfeito, essa é a minha natureza. Mas a gente tem que aceitar. Sim. Foi o melhor que pôde ser feito com aquelas ferramentas, e enfim. E sou muito grato, assim, porque o skate, eu acho que ele tem uma coisa mágica. Sim. De que eu chegava para falar para as pessoas, muitos talvez não saibam, mas o Pierre de Kirchhoff, que é o diretor de fotografia, esse cara é um gênio, né, no que ele faz. Hoje ele é um dos fotógrafos mais badalados. E ele, na ocasião, ele ainda não estava onde ele está hoje. E foi um prazer trabalhar com ele, porque ele se apaixonou pelo projeto e é apaixonado pelo skate. Que bom. Então o skate, ele traz essa magia. Quando você consegue trazer pessoas, se vão entrar no seu projeto, com certeza eles vão estar muito afim de fazer. E isso não tem preço. Isso às vezes é melhor do que se você tem uma condição comercial bacana com aquela pessoa. Bom, foi até bom ter dado esse sinal aí. Teve um plim aí. Eu vou abrir a rodada de perguntas da galera. Vou fazer uma pergunta. Nós estamos falando sobre Vida sobre Rodas. Você falou de um futuro projeto envolvendo uma certa biografia do Bob. Tá? Se você tivesse de escolher um tema a respeito do skate brasileiro, mundial, qualquer um projeto que um dia eu vou realizar esse projeto, qual seria? Pode ser um personagem? Qualquer coisa. Eu inclusive já conversei bastante com ele sobre o assunto. Eu sou louco para fazer um filme de ficção do Tron. Acho que esse cara é cinematográfico. Tem um livro, daí o livro acho cinematográfico.
Interessante. Toda a história dele, né? A relação que ele teve com o skate, que ele conta que a mãe dele era uma cozinheira, numa mansão no Morumbi e tudo mais e tal. Eu acho que a trajetória dele assim, é fantástica. Ela é completamente cinematográfica. Que legal. Galera, vamos abrir então para perguntas. Vamos lá, Pé. Legal ter você aqui, muito bacana. A gente gostaria de ouvir mais umas 3, 4 horas. Né? Obrigado. Porque o prazer é meu. O filme eu acho que ele é um pouco mal entendido, mas você explicou tudo porque que ele é mal entendido. Porque falta espaço para você contar muito tempo de skate. Então, eu imagino, eu tenho trabalhado de certa forma, né, com uma situação dessa de você ter que cortar muita coisa, mas eu encontrei uma saída que para mim é grátis. Da mesma forma que eu consigo colocar 1 hora por mês, um filme cada 2 meses, em metragem, eu consigo colocar semanalmente uns curtas. Então eu queria saber de você, primeira coisa, se a gente vai ter igual o Blade Runner, você vai lançar aquela versão com adições, 2 horas, se você vai fazer 2, ou se você vai pegar esse materialzinho e transformar em outra coisa e distribuir em Não, na verdade assim, eu tento sempre manter aquilo que foi feito com o projeto, tentar mudar o DNA dele, né? A minha ideia, se você falasse o que você prefere fazer com Vida Sobre Ossos, realmente era fazer outros longas, né? Eu acho que aí eu teria história para frente, e hoje daria para chegar até um Pedro Barros, né, e cobrir toda essa geração, e daria para ir para trás e fazer o Wave Park, fazer uma coisa até antropológica, como o skate chegou, se ele veio no navio negreiro, se não veio, enfim, teria muita coisa legal para contar. Mas o que está mais próximo, em conversa com alguns canais e tudo mais, que se fosse rolar, seria uma série, né? O que eu acho que já seria bacana. Então é uma série, mas o que eu coloco de diferente assim, do longa-metragem para os outros formatos? Eu acho que quando você abre um parênteses num longa, ou você está contando a história, por exemplo, do Ueda, eu acho que num longa-metragem você não pode ser raso. Você tem que realmente mostrar o personagem, quais são as motivações deles, né? Então por isso que ficou curto. Porque a gente tinha 4 personagens centrais que desencadeavam um monte de coisa. E aí, documentário é roteiro aberto, você sabe. Você vai lá e entrevista o Glauco. Acabou. 15 minutos de entrevista, o cara vai te contar umas histórias que não tem como você não colocar para dentro do filme. Qual foi o teu primeiro corte mesmo, quando você fez o primeiro? O primeiro cheguei a 50 horas. 50. Não, eram 1000 horas. 1000 horas, 250 horas de entrevista. Acho que só com Anchovinhas foi 3, 4 horas de entrevista. Ele não costuma falar assim, ele fala que não lembra, aquele... Então assim, as pautas eram muito bacanas, né? Então a gente tinha uma coisa, o Guilherme, que era o roteirista, também amigo de muito tempo, a gente conversava muito e tudo mais, jornalista. A gente queria tentar fazer o mais profundo possível, com qualquer um, né? E uma grande coisa que rolou, e isso acho que é mérito, acho que da produção, que geralmente quando as pessoas fazem um documentário, elas entrevistam, depois elas saem cobrindo imagens, né? A gente não entrevistou ninguém enquanto a gente não dominou o acervo. Isso leva tempo, assim. E é um desafio você ficar todo o tempo estimulando a tua equipe, porque é aquele tal lance, né? Publicidade. Publicidade 30 segundos. Você vai fazer. Que dure 1 mês, 2 meses. Você ficar motivando a equipe 2 meses, ok. O cara te encheu o saco e fala, putz, beleza, no próximo filme não vou nem chamar. Um filme de 6 anos, você tem que ser malabarista. Ficar equilibrando pratos e deixar essa equipe motivada. E isso foi, acho que, uma grande sacada nossa, de realmente dominar esse acervo, de ter a felicidade de ter um Renato junto com a gente, e poder contar em profundidade. Hoje as ferramentas com a internet, você consegue colocar um vídeo, mas se você botar um pequeno descritivo embaixo, ele vai te ajudar a contar aquele vídeo.
No cinema a gente ainda não tem esse recurso. Se tivesse, eu teria usado. É opcional, né? Então, e as pessoas comentam, enfim, é uma interatividade que você não tem, né? Então, realmente você precisa contar em profundidade. Claudio, você recebeu isso com bastante carinho. Essa verdadeira aula. Né? Tivemos aqui a aula magna, de graça. Eu que agradeço. Diretor. Bom. Não, isso é a entrada do DVD. Legal. Tem pipoca?